Tudo bem? Estamos de volta, estamos em nossa segunda aula de regência nominal e vamos aqui dar prosseguimento à aula um, que foi trabalhada no dia de ontem. Então seria legal que você estivesse no itinerário e se não assistiu à aula um, faça isso. Aula um e aula 2, né, dialogam, tanto que nós vamos seguir com as questões com a numeração que terminou na última aula. A regência nominal, como destacamos, ela tem um valor importante. Eu vou colocar aqui para vocês hoje alguns pontos, né, que produzem certos fatos gramaticais e muitas vezes a gente não tem aquela consciência que estamos aqui, todos juntos, na complementação do nome, da regência nominal. Há problemas de distinção, então há um ritual interessante em que a regência nominal serve para você se orientar. Mas não há dúvida que no tema regência, a verbal, como quase tudo, né, a verbal tem lá o seu valor, tem o seu prestígio e as suas complexidades. A regência verbal é como se ela tivesse num caminho próprio, numa estrada que ela constrói, com muitas diferenças para a regência nominal. É claro que a regência verbal produz fatos gramaticais consequentes em maior volume, em maior relevância. Mas não dá para deixar a regência nominal para trás. Tem que pôr, né, em movimento e estudar atento a isso. Muitas perguntas vão se voltar, né, tendo a regência nominal como base e ela não pode faltar na sua noção de análise, nas suas noções gramaticais, na sua competência. Então lá, vamos iniciar retomando o nosso último encontro, em que você percebe que a base da regência está. Se o termo regente em relação ao termo regido exige ou não preposição. Né? Na regência verbal, nós vamos ter uma inconstância. Há verbos que exigem preposição, há verbos que não a exigem. Na regência nominal, tudo tranquilo. Sempre haverá o vínculo preposicionado. Entre o nome e o complemento nominal, sempre há o preposicionamento. Ah, professor, por que é regência nominal? Porque o que governa, o que rege, é substantivo, adjetivo ou advérbio. E na regência verbal é óbvio, o regente é o verbo. Notem que dentro dessa configuração, você tem que enxergar que a gramática tem um fio organizador em tudo que há. Ora centrado no verbo, ora centrado no nome, mas são eles os protagonistas e organizadores, né, das coisas gramaticais. É concordância, é regência, é adjunto, é complemento, tudo passa por nome e verbo quando falamos de gramática. Tá legal? Ah, professor, o verbo é mais importante. Você tem razão. Ninguém negue isso. Mas não dá para colocar tudo que é do nome de uma maneira, né, secundária, desprezível. Ah, estou menosprezando. Não, não, não faça isso. Né? Não faça isso. Na regência nominal, muito do que ocorre lá ocorre aqui. Vamos entender por quê. Vamos lá. Primeiro, há coincidências maravilhosas e por isso ter noções da verbal, você contribui aqui na nominal. Por exemplo, observem que a numeração, não se assuste, né? É da sequência da aula anterior. Lá terminamos na quinta questão e aqui prosseguimos na número 6. Observem que você tem na questão número 6, aliás, duas alternativas com o mesmo fato, né? Em que em vez do verbo preferir, você tem o adjetivo preferível. Tá bem? Notem que talvez. Ah, professor, o que acontece no verbo acontece no nome? Eu digo com todas as letras que esse é um pensamento equivocado. Ao mesmo tempo que eu não posso negar que há, sim, grandes semelhanças, grandes igualdades. Regência lá, regência aqui, da mesma forma. Então nós pegamos lá o verbo preferir e pegamos o adjetivo preferível e olhem que interessante. Vamos ler, ó. Para muitos é preferível estar exaurido em uma torre de marfim a estar aliviado em um lamaçal. Apesar de termos núcleos verbais nos objetos, o estar exaurido, estar aliviado, né, são os dois elementos ali colocados em relação, notem que você tem uma regência muito correta. Estar
Não é preferível estar exaurido a estar aliviado, tá bem? É uma regência 100% correta, já que ali se usa no que introduz o objeto. Ah, professor, objeto indireto, você tem razão. Olhem como a regência verbal é impregnante na regência nominal. Só que objetos não existem aqui na regência nominal, tá bem? Vejam que ali a preposição a que se usa é exigência do preferível, você está introduzindo um complemento nominal. Simplesmente isso, tá bem? É preferível algo a outra coisa. É preferível algo a outra coisa. Importante entender que essa preposição a, então, ela é exigência do adjetivo preferível. E, ó, além de correto, você está no universo da regência nominal. É aí que muita gente fala, ah, é preferir. Não, não, é preferível. É o adjetivo. Na frase de baixo, observe, ó, é preferível ter casas coloridas nas ruas do que arranha-céus. Aí está errado, porque é exatamente isso que a banca condena. E é bacana a gente começar a ter esse discernimento. Professor, onde que eu estou? Regência nominal, porque a regência é embasada num adjetivo. Quando nós temos nome, temos substantivo, adjetivo, advérbio. E aí, com o adjetivo, trazendo a montagem, é ela a responsável. Notem que o correto, então, é preferir algo não. É preferível algo a outra coisa. Ainda bem que aqui, a mistura que eu fiz com a regência verbal, com a regência nominal, não prejudicaria. É aí que você tem que entender que nem sempre esse diálogo que nós abrimos entre regências deve ser aplicado. Aqui funciona bem. Já para uma outra situação, talvez não. Como o substantivo amor e o verbo amar. Cuidado, são regências completamente diferentes. Há coincidências? Tem, como nós estamos vendo. O correto na frase 2 é preferível ter casas coloridas na rua a arranha-céus. O do que ali é condenado pela gramática, não se usa a estrutura comparativa, o que se usa é a preposição a introduzindo aquilo que declinamos, né? O preferir tem aquilo que escolhemos e aquilo que declinamos. Então, né, aquilo que declinamos vem com a preposição a. Prefiro ter casas coloridas nas ruas a arranha-céus. Então vejam como é bacana quando você começa a ter um domínio teórico e uma distinção. Ah, lá tem a ideia de objeto. Aqui não. Aqui nós não tratamos as coisas como objetos, como complementos. Tá bom? Agora, vamos observar uma coisa que não pode faltar, né, na sua distinção. Vejam que o advérbio, na grande maioria, ocorre regência no advérbio por empréstimo do adjetivo, que muitos adjetivos formam advérbios. Então percebam que eu tenho fiel, fielmente, eu tenho paralelo, paralelamente. Então, quando eu digo, ah, tudo isso ocorreu paralelo à festa, se eu construísse paralelamente à festa, né, eu tô dentro da regência nominal. Então, essa visão do que é nome dentro da regência é muito importante. Substantivo e adjetivo é o lugar comum, o advérbio, nós ficamos então atentos ao advérbio, porque há esse momento de extensão do adjetivo ao advérbio. Se há essa regência no adjetivo, ela se estende ao advérbio, né? E aqui, como sempre o vínculo é preposicionado, então chamamos a esse termo genericamente de complemento nominal, né? Se ele está ali com substantivo, adjetivo, advérbio, é o complemento nominal ou nome, tá bom? Então, a partir de agora, vamos olhar alguns fatos gramaticais em que a regência nominal ou é protagonista ou faz parte da festa, tá bem? Ou é ali, né, a peça principal, é o grande protagonista da nossa análise, ou, no mínimo, faz parte da festa, tá bom? Vamos lá. Atenção muito especial se deve ter a nomes que regem a preposição a. Isso você já vem, né, sacando, eu já direto e indiretamente tenho falado para vocês, que é óbvio, né, gente? Se o nome rege a preposição a, você tem que ter na memória um grupo de neurônios, vamos dizer assim, um grupo de elite, né? Acho que todos vocês têm conhecimento daquele filme, né? O BOP, né? Pelotão de elite e tal. Então você tem que ter esse grupo especial.
Há aquele momento em que o BOPE vai subir, né, o morro, e daí a polícia, né, tá lá e fala: você não vai subir, vocês não vão subir, agora somos nós. Então é como se houvesse na memória um grupo de neurônios que, quando é a preposição de, é o ordinário. Quando é a preposição em, preposição com, preposição por, é o movimento ordinário da vida. Agora, quando é um nome que regeu preposição a, é a hora de entrar o extraordinário. É hora de entrar essa tropa de elite que ela fala: não, 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 agora sai que é comigo. Sai que é comigo, olha lá, preposição a, é comigo agora. Olha que bacana. É sensacional que você entenda que é a preposição a. E daí você tem um raciocínio todo voltado a ele. Raciocínio, por sinal, sofisticado. Então vejam a regência nominal também participando da festa crase. A regência nominal aí não é a protagonista, mas faz parte e com destaque da festa da crase. Né? Olha lá, concomitante à festa, houve a premiação. Tá? Até seria mais legal aí, não concomitante, né? Eu coloquei advérbio aqui, mas não completei. O legal seria, então, só para completar, já que estamos aqui à disposição da máquina, a máquina à disposição, essa troca, né? Você está à disposição, a máquina está também, então, show de bola. Concomitantemente à festa, houve a premiação, né? Vejam que o adequado ali seria o advérbio e não o adjetivo. Então, concomitantemente à festa, houve a premiação. Vejam que nós temos ali um advérbio nascido em forma de adjetivo. Concomitante é antes adjetivo, que por empréstimo faz nascer o advérbio concomitantemente. A regência que estava no adjetivo se estende ao advérbio, então concomitantemente à festa, lembrando que ali uma forma fácil de conferir, trocar festa por festejo, concomitantemente ao festejo, ao, preposição a mais artigo o, gera o a com crase. Mas isso aí já é, né, do pelotão da crase. Como que você está com a crase? Tá tudo bem, tudo legal? O que eu quero que você sinta é que, concomitantemente a algo, rege a preposição a. É o princípio dos pensamentos qualificados que você aciona na tua memória. Se não há essa sensação de preposição a, você não tem botãozinho apertando lá para acender a luz da crase. Todo mundo fica dormindo, né? Os neurônios extraordinários só são acionados, né, sob certas condições. Uma delas é essa, a exigência da preposição a. Meio corpo de bombeiro, gente. Né? Vai acordar, sair correndo para quê se não tiver nenhuma emergência? Então, a preposição a tem que ser desencadeado na tua cabeça para que esse grupo de neurônios consiga, né, falar: vambora, né? Desce lá pela aspiral e vambora. É isso que é importante, essa sensibilidade que desenvolvemos em determinadas situações em que uma palavra rege uma preposição. E quando é a preposição a, é a hora H. Na segunda frase, olha que legal, ó, eles estavam aptos. Olha que adjetivo legal, né? Pessoas aptas, homens aptos. Né? Então, aptos a algo, alguma coisa. Nós introduzimos nessa complementação nome ou verbo, né? Substantivo ou verbo. Então, aptos está exigindo uma complementação e é muito comum usar o infinitivo, né? Aptos a realizar o trabalho. Mas nada impede que você também utilize no complemento um substantivo, aptos à realização do trabalho. É claro que cada escolha vai gerar fatos gramaticais distintos. Se eu uso substantivo, é aí o lugar do artigo. Se eu uso infinitivo, já não é o lugar próprio do artigo, né? Cada escolha que eu faço também conduz a consequências possivelmente diferentes. É isso que é estudar, gente, é ficar ligado a esses fatos que, conforme eu vou ligando uma coisa na outra, há ou não. É aí que entra a nossa competência de saber, antes da prova, a ter um controle do que está ali e do que não está. Então, vejam, aptos rege a preposição a. Aptos a algo, a alguma coisa. Realização, substantivo, vem com artigo e, por isso, ocorre o fenômeno da crase. No último exemplo, não ocorreu desobediência à lei. Ah, professor, quem está exigindo aí a preposição a? Desobediência.
Desobediência a algo, alguma coisa. O que é desobediência? É o verbo? Não é. É o substantivo desobediência. A lei complementa, então, o nome, né? Exige-se a preposição, mas o artigo, o fenômeno da crase. Pronto. O alerta é: onde tem regência que exige a preposição a, não significa que vai ter crase, mas significa uma superatenção. Aquele momento de monitoramento qualificado. Não dá para ser o ordinário, aquilo que seria o comum do dia a dia, né? Então é bacana a gente pensar na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, tá bem? Sábado, domingo, dia do Senhor. Domingo é um dia extraordinário, né? Em toda a cultura. Algumas mudam, mas domingo geralmente é um dia tradicional, né? Acompanha-se aí, né, na tradição de ter no domingo eventos principalmente religiosos, de confraternização, e junto com o trabalho, né, geralmente é um dia de lazer, né, um dia de lazer. Quando trabalhamos aos domingos, nós temos mas eu diria para vocês, quando a gente olha para trás, e o domingo, em vez de descansado, trabalhado, estudado, né, um domingo diferente, que nos se tornou um dia extraordinário, né? Esse domingo vai te dar uma grande lição no futuro, né? Não é uma certeza, isso é uma construção. Mas quantas e quantas vezes eu falo entre, né, os amigos e colegas professores, quanta aula que eu já dei de domingo, gente. E havia uma época que o aluno ia de manhã no curso, fazia simulados durante a manhã, e os professores vinham no período da tarde, em horários diferentes, para corrigir o simulado. Não era só de domingo, era de domingo às vezes 3h30, domingo 2 horas, domingo às 4, né? Tinha domingo que eu vinha com a boca ainda, né, lambuzado de macarrão, tal, sabe? Mas era o trabalho e o ofício de professor, né? Então, professor, domingo, sim, tem várias horas, saiba dividir o dia, aproveite o dia, né? Dá para fazer tudo, de tudo um pouco. É muito bacana quando a gente começa a entender que lá na frente a gente olha para trás e fala, ó, valeu? Claro que valeu. Nós vamos ficando mais fortes, mais resistentes, mas tem que saber levar isso aí, né, de uma maneira saudável, de uma maneira leve, de uma maneira, fala assim, é isso que eu quero, pô. E daí essas coisas não doem. Né? Por isso que a gente fala assim, é o trabalho, mas é também um ofício. É aquilo que me preenche como ser humano, me dá qualidade, me dá humanidade. Isso é muito bom, tá bom? Então, essa é, eu diria, uma das primordiais características da regência nominal. Exigir preposição? Ok, mas exigir a preposição a é monitoramento agudo. Olha um exemplo aí. Ó. A decisão foi tomada durante o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o paraguaio Fernando Lugo, paralelamente à cúpula, paralelamente a algo, a alguma coisa. Tá bem? O sinal indicativo de crase em a cúpula justifica-se pela regência, podia ter colocado ali, né? Do advérbio paralelamente, que exige preposição a, e pela presença do artigo definido feminino singular. Só faltou colocar, né? A. Perfeito, gente, que está aí, não há o que retocar, o que nós poderíamos era acrescentar a teoria que temos já, né, bastante abastecida. Então ali há um fenômeno de regência nominal, palavra paralelamente ao advérbio que rege a preposição a, porque muitos de nós pensam que regência é só verbal. E daí entrar numa regência de advérbio gera estranheza, né? Advérbio regendo, por quê? Porque ainda a pessoa tem uma visão parcial da coisa. Olha que legal. Paralelamente ao advérbio, temos aí, né, uma regência nominal, a cúpula é o complemento nominal, por exigir a preposição a, e por cúpula vir com artigo, é que ocorre o fenômeno da crase. Então, número 7, parabéns, alternativa 100% correta. Regência nominal, cuidado, atenção muito especial se deve ter a preposição exigida no pronome relativo. Então, além da regência verbal, em questões em que haja o pronome relativo e análise se ele virá ou não preposicionado, é claro, preposição não vem só de verbo, preposição vem de nome também. É aí que a banca convoca um exército. Vem os verbos que exigem preposição, mas vem também
né, os nomes. Olha o exemplo aí, ó. Procurei me informar sobre o caso de que você seria testemunha. Ou seja, o caso do qual você será testemunha de algo, será testemunha de alguma coisa. Atenção, porque tudo que eu estou falando é para você interpretar teoricamente. Vejam como substantivo, testemunha, rege a preposição de. Testemunha de algo, de alguma coisa. Testemunha do crime, do fato. Testemunha do caso. Por isso que daria para trocar do qual você será testemunha. Tá bem? Então aquele de que, gente, está recebendo a preposição de porque testemunha exige. Muita gente ficaria olhando para o será. É o verbo será que está exigindo, professor? Mas o será ali não é verbo de ligação? Tal. Então, o olhar de quem não progrediu, para quem não deu sequência às lições, é a pessoa ficar com aquela visão meio mítica. A regência é sempre verbal. Né? Então, notem que ali é testemunha o nome, o substantivo que exige a preposição de. Legal? Professor, caberia do qual? Com toda certeza, com toda certeza. Encontrei o livro a cujo autor você precisa fazer referência. Então, quem faz referência a algo, alguma coisa. Agora é o substantivo referência que rege a preposição a. Então, notem que o a cujo tá com aquela preposição a bonita e maravilhosa, porque o substantivo referência, né? Ah, professor, pensei que era o verbo, é que não vai fazer diferença, mas veja no papel como é o substantivo referência que exigiu a preposição a. Tá legal? Então, em questões em que haja pronome relativo, aquelas questões clássicas de lacunas, né? Questões em que você tem que analisar se cabe ou não preposição e se couber qual é. Né? Então você tem um exército à disposição da banca, só que esse exército não vem apenas, né, pela porta da regência verbal. Atente-se a isso. Também a porta da regência nominal abre ali exigindo as preposições. É um capítulo também, né, então que você tem muitas vezes nem a necessidade de distinguir se é regência verbal ou nominal, mas tem que ter a sensibilidade de que tal palavra está exigindo o nome. É isso que você tem que ter, né? Ah, nem tinha notado, professor. Eu fui lá e conferi que é referência, beleza. Então a gente nem repara se é verbo ou nome. Não podemos perder de vista as vinculações, a necessidade da preposição. Às vezes, realmente fica em segundo plano distinguir verbo do nome, mas é importante que você mantenha, né, esse reconhecimento teórico e da distinção que eles produzem. Opa! Podemos usar o pronome lhe-lhes complementando o nome. Então, se você perceber o histórico desse lhe-lhes, você fala assim, professor, não é um histórico bom. É um histórico ótimo, gente. O pronome lhe-lhes no português, ele não se dá para raciocínios rasos, não. Você tem que chegar, né, com qualidade para poder negociar com ele e ele falar assim, ó, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então notem que o lhe-lhes primeiro, ele surge lá na oposição, objeto direto, objeto indireto. Só que não é só qualquer objeto indireto, é objeto indireto introduzido pela preposição a com o valor de destinatário, né? Como enviei o livro ao aluno, enviei-lhe o livro, né? Em que você tem então ao aluno objeto indireto introduzido pela preposição a com o valor de quem recebe algo, o valor de destinatário. É aí que o lhe entra na língua portuguesa com esse primeiro uso de objeto indireto. Não é qualquer um, de objeto indireto, introduzido pela preposição a com valor de destinatário. O segundo uso é indicando a ideia de posse. Aí ele é adjunto adnominal de posse. Quando a gente diz assim, beijei-lhe a mão, né, o autor diz lá, daí fulano de tal, beijou-lhe a mão, ou seja, beijou a mão de alguém, né, beijou a mão da moça, ou seja, beijou a sua mão, beijou-lhe a mão. Né? O chute acertou a perna, acertou-lhe a perna, acertou a sua perna, né? Acertou-me a perna, acertou a minha perna. É a hora que nós usamos pronomes pessoais, mas com o valor de possessivo.
E aí pode ser qualquer um. Na hora que entra ali no lhe, você vai ter o lhe, né, e não o, por exemplo, como uso para indicar a ideia de posse. Tá bem? Acertei-lhe o rosto, acertei o seu rosto. O lhe, então, indica posse, é o adjunto adnominal, e dá para trocar nestas situações pelo artigo seu, sua, seus, suas. E agora, o último uso do lhe é o lhe como complemento nominal. Professor, mas como que eu vou saber que ele é... você não vai encontrar um verbo exigindo a preposição a. Você vai encontrar um nome exigindo a preposição a. Tá bem? Veja um exemplo, que bacana, a hora em que o lhe não é objeto. Não é objeto, né? Ele aparece ali realmente como complemento nominal. Em relação à honestidade do rapaz, isso lhe é inerente. O é ali é verbo de ligação, gente. Não dá para querer classificar o lhe como objeto daqui, objeto de lá. E quem exige preposição é o adjetivo inerente, inerente a alguém. Então esse lhe é inerente, na realidade é complemento de inerente, é que o pronome tem que estar do lado do verbo, né? Esses tipos de pronomes, os átonos, sempre circulando o verbo. Esse lhe é o complemento nominal de inerente, complemento nominal, né? Na frase de baixo, ó, as aves voltavam ao dono sempre, elas lhe eram fiéis. Elas, né, elas eram fiéis ao dono. Então, fiéis ao dono seria o complemento nominal, eu troco ao dono pelo lhe, esse lhe, né, preposicionado, mas aí complementando um adjetivo, então por isso complemento nominal. Olha o lhe atuando aí de uma forma muito especial na teoria, né, gente? Na teoria, porque é isso que eu digo, a recorrência de questões é baixa. Você fala, professor, cai muito em prova? Não, não cai, mas é legal que você tenha essa classificação que vai se somando a outras, que tem muito mais recorrência, né? Como objeto do verbo tem muito mais recorrência. Outro fator muito comum em prova é a hora em que você tem um nome sendo complementado não por um termo, mas por uma oração. E daí nasce a oração completiva nominal. Então observe, ó, em orações completivas nominais, a preposição é obrigatória e isso, né, a exigência da preposição é constantemente questão de prova. É constantemente questão de prova. Então vejam alguns exemplos que eu trago aí para vocês. Ó. Havia a certeza, e daí vejam como o substantivo certeza vai nos exigir uma preposição. É a certeza de algo, é a certeza de alguma coisa. Havia a hipótese de algo, de alguma coisa. Ó, gente, havia a tese de algo, de alguma coisa. Tese é um substantivo que rege a preposição de. Né? Havia a crença de algo, crença de alguma coisa. Havia o fato de algo, fato de alguma coisa. Se eu digo para vocês, havia a crença da revolução. Da revolução é complemento de crença. Se em vez do nome, aliás, em vez do complemento nominal, em vez do termo, eu ali iniciar uma oração, essa oração estará complementando os nomes que ali colocamos em lista, né? Certeza de, hipótese de, tese de. Então, numa frase como havia certeza de que o Brasil venceria, havia a hipótese de que o Brasil venceria, né? Esse de que o Brasil venceria é uma oração que complementa o nome, daí o nome, oração subordinada, substantiva, completiva nominal. O nome é extenso e confuso às vezes, mas não percam de vista que esse de extremamente obrigatório, esse de constante em prova, e você tem que ter essa sensibilidade de que não é uma palavra da oração que o que introduziu, é antes, a exigência da preposição é antes do que? É do substantivo que antecede. É uma sensibilidade que nós vamos desenvolvendo para distinguir as, as movimentações sintáticas que existem. Então, nesta construção, além da constância em prova, né, a preposição aí é inegociável. Olha um exemplo. Ó. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, está correta quanto à regência nominal. Andrew Oswald avaliou o impacto dessas sequelas e chegou à conclusão que... Então vejam que bacana, né? Quem chegou à conclusão é a conclusão de algo, é a conclusão de
alguma coisa. O substantivo conclusão rege a preposição de, exige a preposição de. Então, por isso, na sequência, obrigatoriamente se devia dizer conclusão de que, no primeiro momento, elas reduzem. Mas, professor, quem que vai exigir a preposição de? O substantivo conclusão. Então, a forma correta seria conclusão de que. Então, na prova errado, porque você viu aí, né, estava sem o de, e esse de é o que faltou para número 8 estar correta, né? Olha número 9, ó. Em um mundo temeroso de ficar sedento dentro de umas quantas décadas, a cobiça por essas terras é grande e maior ainda o risco. É o risco de incêndio, é o risco, né, de morte. Vejam que nós temos o risco exigindo uma complementação. Podemos usar um termo complementando o risco, sendo esse termo o complemento nominal. Ah, mas não dá para pôr uma oração? Claro que dá. E aí que nasce a oração completiva nominal. Eu posso dizer o risco de incêndio ou o risco de que haja incêndio. A diferença, gente, né? Ah, professor, o sentido é igual, mas a construção é diferente. O risco de incêndio é apenas um termo de incêndio. Não tem oração, não tem verbo, não tem nada. Agora, o risco de que haja incêndio, aí eu já coloquei um conectivo, já abri uma oração, tem verbo, então por isso, termo, complemento nominal. Oração, oração, subordinado, substantiva, completiva nominal. É o caso do risco. O risco exige a preposição de. Vejam o que a banca diz. Ó, o emprego da preposição antes de que sejam deve-se à presença do substantivo risco? Exatamente. E aí seria bacana que você começasse a incorporar a teoria e dissesse: é a presença do substantivo risco, nome, substantivo nome, que rege a preposição de na oração que a complementa. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Para os íntimos, oração completiva nominal. A gente pula a burocracia e vai direto no ponto. É uma oração que complementa o nome, oração completiva nominal. Só que nas linhas exatas da gramática, oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, número 9, ó, legal para contrapor com a 8 e você perceber que sim, nós temos nomes que exigem preposição na oração que eles abrem, né? Que ele abre. Também é importante na sua continuidade perceber que há um grupo de questões em que, só para você fazer aí uma comparação, como o verbo hoje não é protagonista, tá bem? O verbo não é protagonista. Aqui o verbo a gente está falando como secundário hoje. O verbo que fique na dele lá. O nome sendo protagonista, nós vamos dar destaque, escrever no papel, né? Destacar o nome. Mas vejam que o verbo, ele é potente, o verbo, cara. Porque além do sujeito, que o verbo já cria uma primeira relação, o verbo, gente, se relaciona com objeto direto, com objeto indireto, com agente da passiva, com predicativo do sujeito, predicativo do objeto, com adjunta adverbial. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, uns 6, 7 termos que podem estar lá, né? Pendurados no verbo, né? Agarrados no verbo. Sacaram? Você olha lá, vínculo entre verbo e objeto, entre verbo na passiva e agente da passiva, um verbo que precisa de predicativo, verbo que pode trazer um adjunto adverbial. Legal? Eu olho para o verbo produz vínculos possíveis. Eu vou analisar a categoria de cada vínculo para poder dizer se é uma agenda passiva, se é um adjunto adverbial, se é um objeto direto. Cada um tem as suas marcas, as suas características, né, que permite, até certa margem, uma distinção bem tranquila. Até certa margem. Alguns que estão muito próximos criam confusões, mas a grande maioria funciona legal. Professor, é o verbo e a vinculação. E o nome? O nome, gente, é de uma pobreza muito grande. Estão percebendo por quê? O nome vai, então, produzir dois vínculos,
ou é complemento nominal ou é adjunto adnominal. Olha que bacana, né? Então, de repente, você vai ter esses dois termos de forma igual quando estiverem preposicionados. Então, há um momento em que essas criaturas, apesar de nomes diferentes, vão se apresentar aos nossos olhos de maneira igual. Você vai ter, por exemplo, um substantivo e um complemento nominal preposicionado, e um substantivo e um adjunto adnominal preposicionado. Tá bem? Nem todo adjunto adnominal vem preposicionado, mas há aqueles que podem, que são aqueles formados lá na morfologia com o nome de locução adjetiva. Locução adjetiva. Todo complemento nominal, você já sabe, vem preposicionado. Nem todo adjunto vem, mas quando vier, é aí que a imagem bate e a distinção desaparece. Ah, professor, aquele termo lá é complemento nominal ou é adjunto adnominal? Então, olhando, você fala, professor, é tudo igual. Vamos exemplificar. Olhem lá. Na passagem, nós estávamos sempre atentos à queda das nésperas. Né? Atentos à queda. A expressão destacada exemplifica a regência nominal, assim como a destacada em. Então, calma, eu vou voltar no quadro anterior e nós vamos pensar melhor nisso aqui. Primeiro, percebam que a banca já entregou o ouro. Né? Sempre atentos, atentos a algo, atentos a alguma coisa. Então, olha lá, raciocínio, hein? Atentos é um adjetivo e está exigindo uma complementação nominal. Show de bola. A queda das nésperas é o complemento nominal. É o complemento nominal. Então vejam que nós temos ali uma cena de regência nominal. Espero que você leia isso, dizendo atentos é um adjetivo, não é um verbo. Atentos a algo, alguma coisa, a queda das nésperas. Então, esse a queda das nésperas é o complemento de atentos. Então nós temos o nome e o complemento nominal. Show de bola. E a banca fala assim, ó, eu quero que você encontre ali nas alternativas exatamente isso, né? Eu quero que você encontre um exemplo de regência nominal. Tá legal? Então, primeiro, gente, o que está em destaque, não fui eu que destaquei, foi a banca, você tem que perceber que há alguns que estão vinculados a verbo, como na letra B de bola. Sobrar ia sobrar para a fome dele. Como na letra C não. É aí que entra um problema. Na letra D, lamber com a baba dele. Letra E, gritarem com força. Então, os vínculos da letra B de bola, D de dado e E de escola são vínculos embasados no verbo. Então, na prova, é isso que você deveria excluir, por exemplo. Você tinha que procurar a regência nominal. Na letra A, é medo de algo, medo de alguma coisa. Medo é um substantivo que exige complementação. Vacina, vacina é o complemento desse nome. Na prova, a letra A era a alternativa correta. Agora, na letra C, gente, na letra C, nós temos olhar. Professor, mas olhar não é verbo? Não na letra C. Na letra C, olhar é nome, é substantivo. Tá bem? Porque tem ali o determinante, o aquele. Então é o olhar que ele fez, o olhar de medo que ele trouxe, né? O olhar é substantivo. Então na letra C, olhar, você olha, parece verbo, mas ali naquele olhar você tem um substantivo. E é naquele olhar de ramelas e moscas. Ah, professor, então calma lá que eu estou me confundindo. Então, quem fez o caminho correto ficaria entre a A e a C, em que vacina está vinculado a medo, ramelas e moscas vinculado a olhar, não é o ele. É o olhar de ramelas. Por sinal, não é nada muito agradável aí a imagem, mas abstraiam, tá bem? Agora, por que na letra A você tem nome e complemento nominal e na C você tem nome e adjunto nominal? Vejam como na letra C fica muito difícil para distinguir da letra A. Então notem que na letra C você percebe a caracterização que o olhar traz, né? Que tipo de olhar é? Então você tem um olhar de ramelas e moscas
por mais depreciativo que seja esse olhar, você vê a qualificação. Então nós vamos ter aqui um momento, gente, em que há uma igualdade, como nós estamos vendo na questão. Você tem lá medo e tem olhar, e ambos vêm com termos preposicionados. Aí que vai entrar uma sensibilidade e algumas manhas para distinguir quando é complemento nominal e quando é adjunto adnominal, né? Notem que medo de vacina, não há dúvida, ali você tem o complemento nominal, medo rege, medo de algo, medo de alguma coisa. É diferente da letra C, que você qualifica o olhar. É realmente um valor de adjetivo que caracterizar, o que caracteriza o adjunto adnominal. Mas não vamos parar por aí, não. Por enquanto, vejam que você tinha que ter essas manhas, né? De olhar o verbo e distinguir pelo verbo 3 alternativas. E entre A e letra C, perceber que a letra A, né, no princípio da ideia de reger, de uma palavra exigir, há medo, tem tudo a ver, né? É como se fosse um verbo, há medo de algo, medo de alguma coisa. O que o olhar não traz. Então a ideia de regime, a ideia de regência, a ideia de exigir uma complementação se dá na palavra medo, não na palavra olhar. Mas vejam que bacana a gente começar a perceber que há pontos de confusão, é claro, muitos, sempre, mas também pontos de esclarecimento, discriminação, né? Você olha ali e fala, pô, a B, a D e a E eu tinha que jogar fora, porque eram vinculações a verbos. A letra C tem nome, a letra A tem nome, mas a ideia de complementação nominal, como temos no enunciado da questão, só na letra A, só na letra A. Olhar ali não rege, não exige, apenas qualifica. Esse é um primeiro momento em que você vê, você reconhece problemas, momentos de igualdade e começa a perceber que numa questão como essa, antes de quebrar a cabeça se era A ou a C, você tinha que jogar 3 alternativas fora para limpar, para purificar a questão número 10. Mas, vamos à frente. Adjunto adnominal e complemento nominal. Há um momento, então, que eles produzem a igualdade, já que ambos estarão vinculados ao nome e ambos preposicionados. Professor, qual que é a diferença? Então, acompanhem comigo. Ó. Construção da casa, construção do pedreiro. Então você olha, tá tudo igual. É esse o momento da igualdade. Você tem construção, que é um substantivo, e tem da casa e do pedreiro como elementos vinculados à construção, ambos preposicionados. Então, em azul, vejam o momento da igualdade. Você vê a estrutura igual. Ah, professor, como que eu vou distinguir? Olhem o vermelho. Quando houver sentido passivo, há o uso de um complemento nominal. E quando houver um sentido ativo, você terá um adjunto adnominal. Então vamos de novo? Sentido passivo. Sentido passivo é o complemento nominal. Sentido ativo é o adjunto adnominal. Então vejam, construção da casa, a casa é construída. Ela sofre ação de ser construída. Então, da casa, pelo sentido passivo, é um complemento nominal, o que fará com que se distinga do sentido ativo. Ah, professor, parece objeto direto. Sim, tirando a questão da preposição, o objeto direto tem essa mesma característica de sofrer ação. É o que ocorre ali no complemento nominal. Construção do pedreiro, entendo, o pedreiro faz a construção. E aí você tem o sentido ativo, né? Vamos a outro exemplo, ó. Fidelidade ao homem. Fidelidade do homem é tudo igual? Não é tudo igual. Ah, professor, é tudo complemento? Não é tudo complemento nominal. Apesar da base comum, apesar de ser a mesma palavra, fidelidade, quando eu digo fidelidade ao homem, o homem recebe a fidelidade. E ali, então, ao homem, sentido passivo, ele recebe a minha fidelidade, ao homem é o complemento nominal. Tá bem? Agora, quando eu digo fidelidade do homem, aí o homem me dá a fidelidade. O homem pratica a ação de me entregar a fidelidade, de ser fiel. Aí tem o sentido ativo. Então, distinguindo as duas frases, a de cima ao homem é um complemento nominal,
a de baixo é um adjunto adnominal. Mas daí, ó, de nada valeria se você não marcasse a distinção entre verbo e complemento, entre nome e complemento adjunto. Então, notem que a base agora é fator de decisão para diminuir o atrito que nós vamos ter. Então, um momento de igualdade qualquer, gente, quando eu tenho um nome, né, com uma vinculação preposicionada. Essa vinculação preposicionada pode ser um adjunto adnominal ou um complemento nominal. Professor, mas como que eu vou distinguir? Sentido passivo, complemento nominal. Sentido ativo, adjunto adnominal. Vejam duas questões que exemplificam isso de maneira maravilhosa. A expressão destacada, que exerce uma função sintática diferente das demais, a banca nem fala o que é. Ah, falou! Só que o candidato que não estiver ligado vai ler e não vai entender. Espero que você entenda que a banca foi honesta. Boa ela nunca é, mas honesta ela foi. Para não deixar tudo em aberto e imprevisível, é o que ela diz, ó, a expressão destacada que exerce uma função sintática diferente das demais, por ser considerado um complemento e não adjunto, é, primeiro, gente, olha as alternativas, e você tem interesses, autonomia, direitos, teses e ampliação. Tudo é substantivo. Interesse das crianças, autonomia das mulheres, direitos de homossexuais, teses da esquerda, ampliação das liberdades. Ou seja, as liberdades serão ampliadas. Ali, entre todos, apenas na letra E, você pode considerar das liberdades um complemento do nome. O restante é tudo adjunto adnominal. Professor, como que eu vou distinguir isso? Entenda que a ampliação das liberdades, as liberdades não praticam a ampliação, elas sofrem a ação, elas são ampliadas. Por isso que na letra E é que você encontra um complemento nominal e não adjunto adnominal. Professor, como que eu faço a distinção? Complemento nominal, sentido passivo. Adjunto adnominal, sentido ativo. Então, bacana perceber que na letra E fica bem evidente. Ah, professor, tive dúvida aqui e acolá. Mas na letra E não resta dúvida. As liberdades são ampliadas, ela recebe a ação. Né? Olha, número 13. Aliás, a letra E, né, correta, a número 12. Na expressão votação do Código Florestal, o termo destacado é paciente do termo anterior. Ó a banca com a conversa mole dela, hein? Ou seja, o Código Florestal é votado. Ó a banca ajudando você a entender. Assinale a alternativa em que o termo destacado exerce essa mesma função. Então, antes de descer para as alternativas, vamos bater um papo aqui em cima, no enunciado da questão, né? Votação do código. O código foi votado. Então, nós temos votação que não é verbo. Se fosse votar, votou, votava, votará, aí tudo bem. Mas votação é um nome, é um substantivo. E por isso, do Código Florestal, é o complemento do substantivo. Complemento nominal. Professor, é adjunto ou é complemento? É complemento, porque o código é votado como a banca já sinalizou. Sentido paciente. Olha que legal. E por isso você tem que encontrar exatamente isso. Na letra A, aí está. Exploração de terras. As terras são exploradas. Vejam que só temos substantivos. Exploração, competitividade, tamanho, funcionamento e leque. Tudo substantivo. Mas já na letra A você encontra um termo vinculado a um substantivo com o sentido passivo. Ah, professor, então as terras são exploradas, elas sofrem a ação da exploração. Exatamente. E por isso, na prova, número 12, letra A, é a alternativa que se modela pelo enunciado da questão. O termo destacado não pratica ação, não é ativo, sofre a ação. Legal? É óbvio, você percebeu isso, nós temos aqui alguns elementos que vão além do complemento nominal, além da regência nominal. Né? Começa a falar de crase, começa a falar de pronome relativo, de oração subordinada, substantiva,
completiva nominal, você fala, professor, você me enganou, falou que ia ter aula de regência, mas estão notando como são assuntos que vão avançando e tem por base a regência nominal, o complemento nominal. O último caso que analisamos é uma questão que eu diria para especialistas. Só quem vivenciou isso antes, adjunta de nominal, complemento nominal. Primeiro, distinguir da turma do verbo. Sentir se está vinculado a verbo ou não. Primeiro ato, muito importante. Segundo ato, o complemento nominal, sentido passivo, o adjunto adnominal, sentido ativo. Isso produz um movimento que é o movimento que a banca usou para formar a questão. E é o que você deve fazer para decifrar, para entender o trabalho da banca. Tá bom? Fechamos aqui nossa segunda aula de regência nominal, trazendo então alguns itens que têm por base a regência nominal, o complemento nominal, expandindo, para novos fatos próprios daquilo que a gente chama de questão de prova, concurso público. Né? É aquilo que você tem que pensar assim, é a banca em busca de problemas. E nós vamos atrás, tentando resolver, buscando, portanto, soluções. Tá bom? Um grande abraço a todos, sempre muito agradecido pela companhia de vocês. Alguma dúvida, coloque aqui embaixo no enunciado, nos nossos comentários, e sempre voltamos para conversar com vocês. Tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Até lá!